Isso de alimentos, todo mundo concorda, mas nem todo mundo faz. Então, faça. Olá, bom dia! Seleção genética, novas tecnologias. Nós já estamos vivendo a pecuária de precisão. O boi que come naturalmente igual ao outro, mas que engorda até 20% a mais. Isso é conhecido como eficiência alimentar. O Jornal do Campo foi conhecer o Centro de Desempenho Animal da Embrapa, um trabalho de seleção genética assistida, a pecuária de precisão, de ciclo curto e mais lucrativa para o pecuarista. E tem mais nesta edição do Jornal do Campo, domingo de Carnaval. A fiscalização dos nossos rios. Termina neste mês as ações de combate à pesca predatória que começaram em novembro do ano passado. A participação do telespectador. Numa reportagem especial, a força da mulher calunga. É um nome de origem africana também. E vamos começar o Jornal do Campo falando de uma pesquisa desenvolvida pela Embrapa que vem chamando muito a atenção dos pecuaristas brasileiros, a eficiência alimentar. No Centro de Desempenho Animal, um trabalho de seleção genética assistida, a pecuária de precisão, de ciclo curto e mais lucrativa para o pecuarista. O Centro de Desempenho Animal foi construído há 3 anos, nesta área da Embrapa Arroz e Feijão, no município de Santo Antônio de Goiás. É um projeto da Embrapa Cerrados, focado na pecuária de ciclo curto e mais lucrativa. Animais que são excelentes para ganhar peso, excelentes para carcaça, qualidade de carne, reprodução, mas que também são o quê? Econômicos. São animais que comem menos na mesma base de ganho. Isso significa o quê? Mais dinheiro no bolso do produtor. O Centro de Desempenho é um projeto de pecuária de precisão realizado com o apoio de pecuaristas de vários estados brasileiros. Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas, São Paulo. Eles mandam os animais para cá, a gente agrupa esses animais e faz essa padronização, que aí algumas fazendas têm um sistema de criação um pouco diferente, só com pasto, com suplemento, com um desmama precoce, alguns colocam o animal no coxo, então a gente faz essa padronização para que todos os animais sejam avaliados dentro dos mesmos critérios. Por ano, cerca de 100 tourinhos com 8 meses chegam aqui para serem avaliados. Antes disso, todos passaram por um processo de pré-seleção nas fazendas, envolvendo cerca de 2.000 animais. E a gente vai identificar dentro desse rol de animais disponíveis quais os animais têm um diferencial do ponto de vista de desempenho, aí o desempenho global. A gente faz uma avaliação na ultrassonografia, via ultrassonografia desses animais, para ver como é que é o rendimento de carcaça, como é que é o acabamento de carcaça. Mesmo na parte de pasto, a gente consegue identificar alguns animais que têm um potencial maior do que os outros, e isso faz parte da avaliação global. A avaliação no pasto dura 294 dias. Somente os que são considerados superiores de elite vão para a etapa seguinte, a nutrição com silagem excelente. Aqui é coletado material para fazer a genotipagem e exame de DNA. O curral é todo automatizado. Ao passar pelo bebedouro, por exemplo, o animal é pesado. Todos os animais têm um brinco como esse, que na verdade funciona como um chip, que monitora o comportamento do boi aqui dentro do curral. Inclusive, a hora que ele vem até o coxo para poder comer. E o coxo, na verdade, é uma balança, que vai dizer quanto que ele está comendo por dia. Aqui, a cada 10 minutos, o sistema carrega, envia os dados para a nuvem, no provedor da Intergado processam-se os dados e retorna à rede, onde lá do meu escritório eu consigo monitorar tudo que está acontecendo aqui embaixo. No computador, um gráfico revela todas as informações dos animais. Em tempo real, do que ele é geneticamente. Este touro da Embrapa
A cada 1000, ele está entre os 5 melhores do Brasil. Os números que o supervisor do Núcleo de Pesquisa mostra no gráfico são dados de desempenho deste Nelore, o Supremo. No centro de desempenho, nós temos vários critérios, características agrupadas por crescimento, reprodução, carcaça, eficiência alimentar. Dentre essas características, você não tem animal perfeito, mas você tem animais que se enquadram melhor em determinados sistemas de produção e de acordo com o objetivo econômico do produtor. Entre estas características, uma chama bastante a atenção dos pesquisadores: a eficiência alimentar. Uma coisa interessante, de 600 animais que a gente já avaliou nesse 1 ano e meio de operação aqui do centro, a cada lote que passa nós estamos encontrando, em média, uma diferença de consumo ajustado, para mesmo grau de acabamento, mesmo peso e mesma taxa de ganho, uma diferença de 20%. Ou seja, tem animais que chegam a consumir 20% a menos do que o outro extremo não eficiente. As mesmas características genéticas podem ser repassadas para as vacas. No rebanho de cria, a economia para o pecuarista pode ser ainda maior. Nesse mesmo cálculo, a gente poderia, então, em 100 vacas, se a gente melhorar elas para a eficiência alimentar, buscando esses dois extremos de 20%, nós poderíamos chegar num ponto de aumentar em 20% o número de vacas produzindo na mesma área, ou diminuir 20% da área para o mesmo número de vacas produzindo. Além do Nelore, o projeto envolve o Brahma, o Guzerá e o Tabapuã, todos zebuínos. Com essa evolução tecnológica da automação pecuária, das parcerias e da tecnologia brasileira desenvolvida, hoje nós conseguimos gerar informações que realmente fazem a diferença e colocam o Brasil na vanguarda mundial em termos de informações tecnológicas em bovinos de corte. 70% da produção de carne no Brasil ocorre na região de Cerrado. Por isso, o interesse dos pesquisadores de envolver propriedades localizadas no bioma. Nós trabalhamos com a nata da seleção do Nelore do Brasil. Um aspecto importante da pesquisa é que ela se dá a partir da realidade do rebanho nacional. Ajuda o nosso trabalho, ajuda o trabalho dos criadores e, consequentemente, ajuda toda a pecuária. E os melhores touros são disponibilizados para leilões e para centrais de inseminação artificial. A coleta de sêmen e a distribuição em âmbito nacional permite que se atinja todo o território nacional e até mesmo a América Latina e alguns países. Argentina. O que vai acontecer no agronegócio na semana? Acompanhe na nossa Agenda do Campo. Curso de processamento artesanal do milho, entre 26 e 29 deste mês, em Silvânia. Nesta quinta e sexta tem treinamento para casqueamento preventivo de equinos em Jataí. Em Niquelândia, curso de fruticultura do Cerrado, dos dias 27 a 29 deste mês. As inscrições para o Congresso Nacional de Pesquisa de Feijão já estão abertas. Mais informações neste número, 62-3241-3939. E depois do intervalo tem mais Jornal do Campo. A fiscalização nos nossos rios. Daqui a pouquinho tem a previsão do tempo para todo o estado aqui no Jornal do Campo e você também vai ver que termina neste mês as ações de combate à pesca predatória aqui em Goiás. E ainda hoje a participação do telespectador e a força das mulheres Calunga no maior território quilombola do Brasil. Agora a gente volta. E estamos de volta com o Jornal do Campo. No fim deste mês, termina em Goiás o período de defeso. Sobre esse assunto, nós vamos falar com a Tássia Fernandes, porque agora que os órgãos de fiscalização intensificam as ações para combater a pesca predatória. Um trabalho muito importante, não é, Tássia? Isso, Márcio, começou em outubro, pouco antes da Piracema, que em Tupi significa a subida dos peixes. É o período de reprodução de várias espécies.
os peixes sobem o rio e atrás deles muitos pescadores. Esse tipo de pesca predatória é crime e dá muito trabalho para os fiscais. O período de defesa em Goiás começou no dia 1º de novembro e vai até o dia 28 deste mês. As ações de combate à pesca predatória são feitas pelo policiamento ambiental. A fiscalização ficou de olho em vários rios do estado, entre eles o Araguaia e seus afluentes. Além dos rios, os lagos naturais, que funcionam como berçários para a reprodução de muitas espécies, também são fiscalizados. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para esta semana. Em Jataí, no sudoeste goiano, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 31 graus. Em Hidrolândia, na região central do estado, sol com aumento de nuvens ao longo do dia, pancadas de chuva à noite, máxima 28. E em Formoso, no norte, a previsão é de sol, mas pela manhã e também à noite pode haver pancadas de chuva, máxima de 29 graus. Lembrando que ainda chove bastante em algumas regiões produtoras e isso, Márcio, vem comprometendo a colheita da soja aqui no estado. Certo, Tassi, obrigado por sua participação. Aqui no Jornal do Campo você também pode participar. É só registrar fotos e vídeos aí no seu quintal, na sua fazenda e mandar pra gente. Meu nome é Adolfo Paz, moro aqui em Caldas Novas. Ao lado de casa tem 3 lotes. Aí eu cuido deles e planto também uma coisa para desfrutar. Temos aqui a broa de fazer doce. Essa aqui é de comer madura. Essa aqui é a moranga, muito boa também, saborosa. Aqui a gente planta para poder ajudar na economia. Muito obrigado, um abraço a todos. Olha, você também pode participar, envie seu vídeo ou foto pelo nosso WhatsApp. Anote aí, 62999691375. Na universidade, uma aluna brilhante, dedicada, investiu numa pesquisa sobre o controle biológico de pragas. Vamos conhecer o esforço da Rízia, uma doutoranda de agronomia que fez de uma vespinha um produto interessante para a agricultura e que faz também muito bem ao meio ambiente. Lagarta, um problema na vida do produtor rural. O ataque dela causa muito prejuízo. Lagarta do cartucho do milho. Principal praga, praga-chave do milho. Como fazer o manejo correto para controlar essas pragas? Nos últimos anos, a agrônoma Rízia Andrade vem estudando sobre o assunto. Está concluindo o doutorado dela. No meio acadêmico, se tornou uma referência no estudo do controle biológico de pragas. Produto com menos agrotóxico faz bem para todo mundo, para o produtor, para o meio ambiente. O estudo dela foi transformado num projeto e veio parar neste prédio do Centro de Empreendedorismo e Incubação. Na tela está o resultado da pesquisa, que é o controle das pragas e a aposta dela no mercado. Tudo começa com essa mariposa, conhecida como traça da farinha. Ela é bem tratada e em 40 dias vai produzir esses ovos, que logo serão parasitados pelo principal produto desse controle biológico, a vespinha triconograma, um inseto que mede menos de 1 milímetro. Como muitas mariposas colocam ovos e cola eles na folha ou no substrato de oviposição, essa mariposa não. Então ela vai depositando os ovos soltos e fica fácil para a gente manipular. São os ovos da mariposa que vão parar na cartela com uma cola adesiva. Num outro frasco, a mesma cartela inteira é oferecida às vespinhas que parasitam os ovos da mariposa. No lugar de mariposas, vão nascer vespinhas, como mostra esse vídeo científico. A vespinha vai ocupar o lugar das pragas que atacam culturas como tomate, milho e soja. O ciclo dele é de 8 dias, então é o tempo que a gente tem para entregar para o produtor liberar no campo.
Aqui em cada bandeja a gente coloca 0,30 gramas de ovos. A Rízia convidou a irmã Gláubia para ajudá-la no projeto. É o lado administrativo do negócio. A pequena empresa começou na prática no fim do ano passado. Hoje nós conseguimos atender só pequenos produtores, mas a nossa intenção é crescer, né, ir para o médio produtor até o grande, né, chegando nas lavouras de soja, chegando nos grandes produtores de tomate também. Mas como funciona na prática esse controle de pragas? Nós entramos nessa lavoura da Embrapa que fica em Santo Antônio de Goiás. No caso do milho, o controle é feito 15, 20 dias depois do plantio. A cartela é colocada aqui, no cartucho do milho, e consegue controlar uma das principais pragas dessa cultura. Esse bichinho destruidor aí, a lagarta do cartucho. Em cada cartela tem 1.500 vespas, então esse é o raio de ação que ela atua. E durante a safra ele vai ter que aplicar, ou digamos, colocar essa cartela aqui quantas vezes? Se for plantio convencional, de 3 a 4 vezes. Se for um cultivo BT, pode aplicar uma vez em área total e de 3 a 4 vezes nas áreas de refúgio. Por hectare, o custo de cada aplicação é de R$ 40. Na lavoura da Embrapa, o milho é BT, mais resistente às pragas. Mesmo assim, as vespinhas funcionam como um reforço importante. Para você ter uma ideia, em 2 anos de lavouras de milho aqui na Embrapa para produção animal, nós plantamos aproximadamente 100 hectares. Nós só tivemos que fazer uma aplicação de químico em 10 hectares, tá? Em uma única aplicação, e justamente por causa do período de 22 dias de seca. E aqui a expectativa é produzir acima de 130 sacos de milho por hectare. Com esse controle? Com esse controle. Hoje as duas irmãs estão atendendo 5 pequenos produtores, mas a meta é ir mais longe com as vespinhas. E depois do intervalo, no Jornal do Campo, as mulheres Calunga, elas vivem no maior território quilombola do Brasil. A valorização da cultura, a organização, a educação, a luta, a resistência das mulheres negras. É já já. As mulheres Calunga, elas vivem no maior território quilombola do Brasil. Mulheres negras, isoladas, sentem na pele aquilo de ruim que o preconceito e o racismo são capazes de gerar. Mas são exemplos de que a melhor arma contra esse lado podre da sociedade é a valorização da cultura, a organização, a educação, a luta, a resistência. Cerrado, cachoeiras, animais e uma cultura própria que estes afrodescendentes vivem neste território desde o século XVIII. O chapéu caiu, garia, meu amor panhou, garia. Calunga amado, lugar sagrado, único e gostoso de viver, que nunca deixará de existir. Amor eterno e fiel nasce aqui. Qual o significado da palavra calunga? É uma no chão, a raiz bem profunda. E está enraizada como o povo calunga está enraizado na terra calunga. Bem simbólica. E calunga significa ser grande, né? É um nome de origem africana também. O território Calunga mede 262 mil hectares nos municípios de Cavalcante, Teresina e Monte Alegre, na divisa dos estados de Goiás e Tocantins. Esta é uma região tomada por serras. E sempre entre essas serras tem um espaço, um lugar bom para habitar e ao mesmo tempo se esconder. E esses espaços são conhecidos como vão. O vão do moleque, o vão de almas, o vão da contenda.
Estas são algumas das 32 comunidades dentro do território Calunga. Aproximadamente 7.000 pessoas. São negros que trabalhavam nas minas de ouro ou que fugiram da escravidão em outras regiões do país. Formaram aqui o maior quilombo do Brasil. Os quilombolas foram identificados a partir de um projeto da antropóloga Meire Baiocchi há 40 anos. A dona Procópia, 87 anos, foi uma das Calunga entrevistadas pela pesquisadora. Ainda fui a cavalo ainda. A primeira vez que eu fui a cavalo. Ela conta que a primeira vez que conheceu uma cidade já estava com mais de 40 anos. Quando chegou lá, viu a cidade, assustou? Assustei, porque eu nunca tinha visto. Ela mostra pra gente a casa nova que conseguiu construir e a antiga casa Calunga que ainda preserva. A antiga é essa. Porque eu sei. Dentro da velha casa, lembra da luta que ela e outras lideranças Calunga travaram contra forças externas para se manter no território. Da casa o homem tirou o direito, a mulher tirou o direito. Cada um tem esse direito, um pouco mais tudo tem. Da terra. Na comunidade do Riachão, com a influência da avó Procópia, surgiu uma associação de mulheres Calunga. Ela não teve a oportunidade de estudar, mas sabe que este é o caminho que deve ser seguido. Essa luta que nós temos para permanecer no território foi através dessa luta que vocês tiveram para trazer a escola. Esse grupo de mulheres que está reunido aqui tem representantes com graduação, com especialização, inclusive buscando o mestrado. E isso pode ser uma mudança para eles, social e política também. E elas se reúnem no Museu Yayá Procópia, uma homenagem da comunidade à líder quilombola. Ele não é só espaço não somente de exposição de objetos. Ele é um espaço também formativo, educativo, de troca de saberes, de trazer essa questão do intelectual do próprio Calunga. Essa questão intelectual que a Lourdes se refere é a educação. Ela é professora, especialista em linguística e vem pesquisando o modo de falar do Calunga. Eu vejo muito minha avó falar briquitar. Briquitar. Eu vou briquitar para me fazer isso. Eu vou lutar. Né? No caso seria na formalidade a luta. Eu vou lutar para fazer isso. Eu vou briquitar. Eu vou tentar me resistir a tal coisa. Saiu daqui? Com essa luta que hoje tem centenas de médicos, engenheiros, advogados e professores como Gomes. Além do diploma, se tornou um Calunga com consciência crítica da realidade do seu povo. Para ele, a falta de estradas, por exemplo, compromete a produção agrícola nas comunidades. Onde tem laranjal, um laranjal extenso que poderia estar vendendo muitas frutas para as escolas, principalmente para as escolas, para a comunidade, mas não tem como transportar. Hoje eles estão levantando dados sobre o território, desenvolvendo projetos que possam valorizar a cultura, preservar o patrimônio ambiental, gerar empregos e conectar os Calunga ao resto do mundo. O turismo é um dos caminhos. Não tem sucesso, né? E aí pra gente é muito ruim, muito sai, não volta. Então a preocupação da gente do desenvolvimento do turismo é fazer com que esse jovem permaneça na comunidade, com sua cultura, com suas tradições e tendo acesso a avanços de novas tecnologias também, ter acesso ao celular, ter acesso à internet. E como pensar tecnologia, desenvolvimento sustentável num lugar tão distante? A Fiota e as amigas dela, no meio das serras, no vão de Almas, estão descobrindo o que é ser empreendedoras. Todo dia ia no mato, ó, apanhar dendê desse aqui, apanhar coco, socar, para fazer beiju, fazer mingau, para comer. Agora, isso que vocês sobreviviam com ele, agora é uma matéria-prima para você tocar seu negócio. Para mim tocar meu negócio, nós tudo tocamos o negócio de nós, e também nós passar essa relação para nossos filhos. Manter a tradição e, ao mesmo tempo, encontrar uma renda para a família. É o que estão fazendo essas mulheres aqui da comunidade Capivara. Elas são quebradeiras de coco e, ao mesmo tempo, produtoras de óleo. A subsistência virou um projeto. Mãe de óleos, o coco, o gergelim são transformados em produtos naturais. A baunilha do Cerrado
num dos temperos mais caros do mundo, o tingui, um sabão dermatológico. O sabão que eu conheci primeiro, tempo de menina, era esse aqui, que não tinha barro. Aprendeu com quem? Com minha mãe. Minha mãe, ainda conheci minha avó, só que eu aprendi a fazer com minha mãe. É o cerrado proporcionando a sobrevivência das famílias. E as mulheres aqui também pegam na enxada. É muito forte. A cultura calunga, a base dela todinha, ela vem da mulher. É a mulher que sustenta essa cultura, que é ela que está firme no chão. Vanessa Costa é especialista em história africana. Conhece bem essa relação do calunga com a terra. É uma relação de comunidade e uma terra compartilhada, né? Não é aquela relação de propriedade, onde as fazendas enormes vão engolir até formarem os grandes latifúndios. Compartilhar e lutar. Por ser mulher, negra, viveu em território quilombola, de difícil acesso, né? Assim, você carrega um peso nos ombros muito grande. Superar e resistir. Hoje não é pra mim, é pra eles. Eles têm filho, precisam. Terra Calunga é lugar sagrado. É meu símbolo de vida, é o calunga. A luta vai ser árdua, mas um dia a mulher negra vai vencer. Uma bela história, um belo exemplo de vida. E o Jornal do Campo volta no próximo fim de semana. Aproveite bem este domingo de carnaval. Um forte abraço a todos.